Bom dia, amigos e amigas. Hoje é dia 19 de maio de 2020, quarta-feira. Estamos novamente aqui para darmos continuidade ao estudo que nós estamos desenvolvendo em 3 etapas, né? Falando sobre o que é o Espiritismo. E hoje nós vamos falar quais os fundamentos básicos do Espiritismo, fundamentos básicos da doutrina espírita. Ou seja, em que a doutrina espírita se baseia. Primeiro, a existência de Deus, dizendo que Deus é o Criador, causa primária de todas as coisas, a suprema inteligência. Essa é a primeira questão que está em O Livro dos Espíritos, que depois nós vamos falar sobre ele também. Mas então Deus é o Criador, causa primeira ou primária de todas as coisas. Deus é a suprema inteligência. Deus é eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, o Espiritismo é uma religião que acredita em Deus. Tem Deus como seu Criador, Criador de todas as coisas, né? Não Criador da doutrina espírita, mas Criador do universo, de todas as coisas. Ele é a causa do universo, né? Ele é quem criou. Se perguntarem como que isso ocorreu, nós não temos essa informação ainda, porque nós não temos condições de saber isso. Outro fundamento básico é a imortalidade da alma ou espírito. Dizemos espírito, né, quando estamos encarnados. Dizemos alma quando estamos desencarnados, mas é a mesma coisa. Então é a imortalidade da alma ou do espírito. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Como espíritos, já existíamos antes do nascimento e continuaremos a existir depois da morte. Então, quando chega em nossa casa um bebê, né, com toda a sua fragilidade e dependência, ali, naquele corpinho, existe um espírito imortal que já tem outras experiências reencarnatórias. Ou seja, não é um espírito que começou a sua vida ali. Ele começa a reencarnação ali, através do nascimento do bebê, então. Mas ali tem um espírito imortal. Por isso que cada um de nós observamos que conforme a criança vai se desenvolvendo, ela vai mostrando então a sua personalidade. É a personalidade que ele já tem, que ele já possui de vivências anteriores. Então nós somos então, nós da doutrina espírita dizemos que somos espíritos imortais. O que existe é a morte do corpo físico. Outro fundamento básico do espiritismo é a reencarnação. Nós somos criados simples e sem conhecimento. O espírito é quem decide e cria o seu próprio destino. Para isso ele é dotado de livre-arbítrio, ou seja, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Então nós estamos aqui nesse momento, nesse ano de 2020, vivendo uma pandemia, e nós somos espíritos imortais, que já vivemos outras reencarnações anteriores. Essa é mais uma etapa difícil para todos nós, sem dúvida nenhuma, mas mais uma etapa. Então nós decidimos, né, o caminho que nós vamos tomar. Claro que sempre de acordo com as leis de Deus, porque nós estamos sob as leis de Deus. E se seguirmos as suas leis, que são perfeitas, justas, misericordiosas, nós nos daremos bem, certamente. O espírito tem a possibilidade de se desenvolver, evoluir, aperfeiçoar-se, de tornar-se cada vez melhor, mais perfeito, como um aluno na escola. Ele vai passando de uma série para outra, através dos diversos cursos. São como as reencarnações. A reencarnação, podemos estabelecer uma comparação com os nossos anos escolares. A cada ano, se nos esforçarmos, nós aprendemos mais. Sem o esforço, não aprendemos. Repetimos de ano e temos que fazer de novo aquele ano. Essa evolução requer aprendizado e o espírito só pode alcançar esse aprendizado encarnando no mundo e reencarnando quantas vezes forem necessárias para adquirir
mais conhecimentos, através das múltiplas experiências da vida. O progresso adquirido pelo espírito não é somente intelectual, mas sobretudo moral. Nós não nos lembramos das existências passadas, e nisso também se manifesta a sabedoria de Deus. Se lembrássemos daquilo que fizemos, ou dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram, ou se a gente se lembrasse daquele a quem prejudicamos, a gente não teria condições de viver entre eles de forma normal e natural. Porque muitas vezes os inimigos do passado são hoje os nossos filhos, irmãos, nossos pais, nossos amigos, que presentemente se encontram juntos de nós para a reconciliação. A reencarnação, desta forma, é a oportunidade de reparação, assim como é também a oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros, apressando nossa evolução espiritual. Então a gente observa que a reencarnação, ela explica a razão pela qual nós temos a vida que temos. Porque nós também estamos sujeitos a um planejamento reencarnatório. Nesse planejamento reencarnatório, como qualquer planejamento, se faz então, se observa as possibilidades que nós temos para executar algum trabalho, algum serviço. Nesse caso, executarmos o nosso progresso. Pelo mecanismo da reencarnação, nós vemos que Deus não castiga. Somos nós os causadores dos próprios sofrimentos, pela lei de ação e reação. Também falamos sobre a lei de causa e efeito. Os sofrimentos pelos quais nós passamos, as dificuldades, as pandemias, são ação, né, daquilo que nós fizemos, né? Ou seja, é o efeito das nossas ações. Porque toda ação, devemos sempre nos lembrar, causa consequências, qualquer tipo de ação. A comunicabilidade dos espíritos é também uma outra base, um outro fundamento da doutrina espírita. Ou seja, como a gente não morre, o que morre é o corpo físico, nós continuamos vivos, então nós podemos nos comunicar, quando desencarnados, com os que estão encarnados. Então, os espíritos são seres humanos desencarnados e continuam sendo como eram quando encarnados, bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Porque quando nós desencarnarmos, então, por exemplo, quando eu, o Jorge, desencarnar, e eu vou desencarnar, porque esse é um processo natural, eu continuarei sendo o mesmo que eu sou, né? A minha personalidade será a mesma. Numa outra encarnação, o que vai acontecer é que eu terei um outro corpo físico, um outro nome, talvez um outro país, né? Mas próximo sempre daqueles que são importantes para o nosso crescimento e desenvolvimento. Os espíritos estão por toda parte. Eles não estão ociosos. Eles têm suas ocupações. Então, é aquilo que popularmente se fala, morreu, vai descansar, né? Isso não existe. Isso realmente é uma ideia popular que se tem de que depois que você morreu, você vai ter um descanso eterno. Não. Continuamos trabalhando do mesmo jeito, só que no plano espiritual, em condições diferentes daqui, né? Então, pelo contrário, né? Não ficaremos nunca ansiosos. Todos nós temos ocupações. E através dos chamados médiuns, o espírito pode se comunicar conosco, se puder e se quiser. Daí então, essa quantidade enorme, né, de livros espíritas, que são livros trazidos para nós através dos espíritos desencarnados, e eles utilizam os médiuns, que são, o médium é o intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. Eles estão por toda a parte, lembrando sempre disso, né? Então, nenhum espírito desencarnado fica sem executar algum trabalho. Nossa, mas todos eles trabalham mesmo? Não é assim também que ocorre. Por quê? Se eu sou uma pessoa absolutamente preguiçosa, ociosa, quando eu desencarnar, eu irei, muito provavelmente, continuar querendo fazer a mesma coisa. Só que eu receberei cutucões que me mostrarão a necessidade do trabalho.
Então eu serei impelido obrigatoriamente a trabalhar, porque nós fomos criados exatamente para trabalhar no nosso progresso. E sem o trabalho não há progresso. Outro fundamento básico da doutrina espírita, a comunicabilidade dos espíritos, né? Que é aquilo que a gente acabou de falar agora. A outra é a pluralidade dos mundos habitados. Os diferentes mundos que existem pelo espaço, né, pelo universo infinito, constituem as inúmeras moradas aos espíritos, que nele encarnam, né? Jesus mesmo disse, né, eu vou, né, mas os esperarei. Ou seja, Jesus, ele desencarnou na cruz, não houve a sua morte, né? Houve a morte do corpo físico, mas Jesus continua vivo. E nós espíritas chamamos Jesus de o governador espiritual do planeta Terra. As condições desses mundos diferem quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos espíritos que lá habitam. Então nós temos mundos na mesma condição do planeta Terra, mundos inferiores e mundos superiores também. Porque tudo no universo está sujeito à lei de progresso. Então os mundos também progridem. E nós estamos nesse momento no planeta Terra passando por um momento de transição. O mundo é um mundo de provas e expiações, onde existem dores, sofrimentos. E esse é um processo pelo qual nós passamos para transformar o mundo num mundo de regeneração. E é difícil, né? Uma outra questão que se coloca também é como, né, esse já não é um fundamento básico da doutrina espírita, mas algo que nós falamos sempre, né? A gente sempre fala de céu e de inferno, né? A sociedade como um todo fala sempre isso. Como que o espiritismo interpreta o céu e o inferno? Não há céu e nem inferno. Não existe um local circunscrito onde você fica eternamente sofrendo ou eternamente sem fazer nada. Não há céu nem inferno. Existem sim estados de alma que podem ser descritos como celestiais ou infernais. Não existem também anjos ou demônios, mas apenas espíritos superiores e espíritos inferiores, que também estão a caminho do desenvolvimento, da perfeição. Os bons se tornaram bons, né? Se tornando melhores ainda, e os maus se regenerando. Então, céu e inferno é algo que está aqui na nossa cabecinha. Então, se eu estou passando por um momento muito bom na minha vida, eu estou bem, estou no céu. Se eu estou passando por um momento de grande dificuldade, eu estou no inferno. Então, não existe um local circunscrito, mas existe sim um estado de alma, um estado espiritual que nos deixa, então, nos sentirmos bem ou nos sentirmos mal. Não, Deus não esquece de nenhum dos seus filhos, deixando a cada um o mérito das suas obras. Somente dessa forma poderemos entender a suprema justiça divina e a sua misericórdia. Encerramos por aqui hoje, né? E o nosso vídeo de amanhã, nós iremos falar então sobre os livros básicos da doutrina espírita. Muito obrigado pela atenção, amigos. Fiquem bem, fiquem em paz.